Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Campo. Vocês têm nos acompanhado e têm assistido uma série de vídeos acerca do livro Sentido da Vida. E nós vamos dar seguimento hoje a mais um capítulo. Nós veremos no capítulo 12 a vida pela fé. No último vídeo que eu falei com vocês, eu falei de Cristo ser a nossa vida e como esse processo acontecia por meio da regeneração. Vocês lembram que teve aquele diálogo de Nicodemos com o Senhor, onde o Senhor disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Por quê? Porque primeiramente, para uma pessoa entender o plano de Deus, ela precisa estar na mesma frequência de Deus. E o homem natural, ele não consegue entender o homem espiritual. E Cristo, que é o último Adão, ele foi feito homem espiritual. Então, para nós hoje entendermos o plano de Deus, nós precisamos crer. Eu citei também no último vídeo o primeiro capítulo de João 12, em que falava o seguinte, que a todos quanto creram, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Ou seja, sem crer, sem ser regenerado, nós não podemos entender, nós não podemos desfrutar o plano eterno de Deus para nós. Por que eu estou falando isso? Porque não tem como falar de fé sem você, primeiramente, saber que o homem, dentro do plano de Deus, ele foi criado de forma especial. E esse homem criado por Deus de forma especial, com corpo, alma e espírito, isso pode ser visto em 1 Tessalonicenses 5, 23, onde diz que o Senhor conserve irrepreensível nosso corpo, alma e espírito. Por quê? Porque o Senhor, ele nos criou de forma diferente, para poder receber essa vida nova que nos faz viver por Cristo. O homem pecou, nós vimos isso em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, é fato. Mas aí, como eu disse, o homem ele tem três partes. O corpo, que é a parte mais externa, que é essa parte física, composta de cabeça, troncos e membros, né? Nós sabemos que nós precisamos de esse corpo para tocar as coisas materiais. Nós temos, para tocar as coisas dessa esfera natural, nós usamos os 5 sentidos. Nossa visão, nosso tato, nossa audição, nosso olfato e nosso paladar. Esses são os 5 sentidos que nos dão a percepção do mundo material em que nós vivemos e que nós percebemos por meio do corpo. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós nos atemos apenas a essas coisas visíveis e materiais, porque afinal de contas nós nascemos e desde que nós nascemos nós vivemos nessa esfera terrenal, material. Mas eu quero dizer algo mais. Lá em Tessalonicenses também fala que o homem foi criado com uma alma. Essa alma é composta da mente, vontade e emoção. E essa alma, que é a mente, ela serve para pensar, para entender as coisas. Tem uma vontade que decide a respeito das coisas e tem uma emoção que sentem as coisas, tanto boas quanto ruins, todos os sentimentos que passam por nós. Mas tem um órgão também que é o espírito, é o mais profundo que foi criado em nós. E esse órgão, que é o Espírito, lá em Zacarias 12:1 fala que o mesmo Deus que criou os céus, que estendeu a terra, ele formou dentro do homem o espírito humano. Veja bem como o homem foi criado de forma especial. E eu estou falando a maneira especial que o homem foi criado, porque Deus também deseja contar com esse homem de uma forma muito especial. E nós vimos que o primeiro passo, ele dá por meio da regeneração. Esse homem receber a Cristo por meio de crer, por meio de invocar o seu nome, ele recebe a nova vida. Só que essa vida que a gente está falando aqui é uma vida espiritual. Ela não pode ser palpada, tocada nessa esfera terrenal. Por isso nós temos que entender a composição, como nós fomos criados, para que a gente entenda que na mente, que é feita para pensar, nós podemos entender muito acerca de Deus, acerca do plano de Deus e mesmo assim não ter contato nenhum, não ter experiência nenhuma com Deus. E o plano eterno de Deus sempre foi dar a sua vida para o homem.
Lá no Éden, o desejo de Deus era que Adão comesse da árvore da vida que estava no meio do jardim. Mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós sabemos, e temos toda essa herança do pecado. Mas o desejo de Deus sempre foi liberar a sua vida para o homem. Esse é o ponto máximo do plano eterno de Deus. Por que liberar essa vida? Porque essa vida, ela é eterna. Esse Espírito que Deus criou os céus, estendeu a terra e colocou dentro do homem, ele também é a parte eterna do homem. Por isso que nós, seres humanos, temos tanta necessidade de contatar Deus. Embora nós não saibamos qual é realmente a nossa necessidade, mas todo ser humano ele tem um desejo, uma busca por algo que nem ele às vezes sabe. Muitas pessoas, infelizmente, elas buscam preencher esse vazio que é eterno, com fama, dinheiro, prazeres, mas eu falo para vocês, irmãos e amigos, nada disso pode preencher esse vazio que há dentro do homem, que é o vazio que tem no Espírito, que é essa sede da eternidade. Sabe por quê? Porque tem um versículo aqui, na primeira epístola de João, 5, 11 a 12, eu vou ler para que nós possamos entender por que esse vazio não pode ser preenchido com qualquer outra coisa, porque ele é eterno, como Deus é eterno. E Deus, que tem essa vida eterna e quer liberar essa vida eterna para o homem, ele criou um órgão próprio. Se nós usarmos a mente, o corpo para entender, nós não vamos desfrutar desse plano maravilhoso de Deus para nós. Por isso, vamos ler rapidamente aqui em 1 João, o capítulo 5, os versículos 11 e 12. E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida é nos dada por meio do Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, amigos, eu falo para vocês eu falei uma vez sobre a regeneração, que se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. E agora eu falo, se você não crer que essa vida é eterna e foi dada por Deus para estar dentro de nós, no órgão certo, que é o nosso espírito, nós nunca vamos poder desfrutar claramente do que Deus planejou. Deus, ele quer nos glorificar, ele quer nos levar para onde ele está. Quando Jesus viveu aqui na terra, ele também viveu limitado como nós, nessa esfera terrena, cartesiana, nesse plano de tempo e espaço. Tanto que quando ele estava com alguns discípulos, ele não podia estar com outros. Exemplo, quando ele foi para o Monte da Transfiguração, ele levou Pedro, João e Tiago, e os outros discípulos que não estavam com ele não puderam desfrutar desse momento com ele, da glorificação. E hoje eu falo para vocês que um caminho foi aberto para nós. Quando Jesus, ele viveu aqui na terra, ele não ficou só aqui. Ele diz em João 14:16 que ele iria e voltaria como outro consolador. Muitas pessoas, ao lerem esse versículo, pensam que o que Jesus estava falando é que ele iria para o Pai e lá ele prepararia moradas para nós, como se fossem casas físicas, e nós um dia nos encontraríamos com o Senhor e moraríamos nesses locais. Não, meus irmãos, quando o Senhor foi, ele foi por meio da morte e ele subiu ao Pai por meio da ressurreição. Lá ele se tornou o Espírito, que hoje pode vir para dentro do nosso espírito. Lembra que eu falei que o homem é composto por alma, corpo e espírito? O nosso espírito foi criado para receber o Senhor. Em João 24, ele fala, 12:24, ele fala que se o grão de trigo vindo na terra não morresse, ficaria ele só, mas se morresse, produziria muitos frutos. Então o que o Senhor fez? Quando ele veio aqui na terra, ele morreu. Ele viveu limitado numa pessoa, num ser humano, em que não podia ter toda a liberdade como Deus para poder gerar muitos filhos. Mas não foi aqui na humanidade dele que ele gerou isso. Ele passou, ele deixou seus ensinamentos, mas ele morreu e ressuscitou. E hoje, como Espírito, ele pode liberar essa vida que estava presa dentro daquela semente, para que cada um de nós hoje pudéssemos ser seus frutos. Quem são esses frutos? São todos aqueles que creem. Eu creio, você crê. Se nós cremos, nós precisamos aceitar esse Senhor. E eu falo para vocês que essa vida pela fé que eu estou
falando hoje nesse capítulo, é uma vida que transcende essa parte material, que é do tocar, do ouvir, do ver, do sentir, do cheirar. Nós precisamos ir além, nós precisamos contatar Deus no nosso espírito. Eu falo um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu esteja muito sedenta, com muita sede. Não adianta nada eu saber que a fórmula da água é H2O, que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que a água é insípida, incolor e inodora, e continuar com sede. Continuo com sede. Eu sei, eu entendo na minha mente, eu sei as propriedades da água, eu sei que o planeta Terra é mais água que terra, que o nosso corpo é mais de 70% de água, e eu continuo com sede. Então eu quero deixar esse exemplo para vocês. Não é o conhecimento mental que vai nos trazer a realidade de tudo que Cristo é, de tudo que Cristo planejou para nós, mas Ele quer que pela fé nós obtenhamos tudo que Ele realizou, essa salvação, o perdão dos pecados. Tudo que Ele quer hoje é que o homem esteja onde Ele e o Pai está. E Ele está na glória com o Pai e Ele quer nos conduzir ao Pai. Nós precisamos crer que o Senhor está nos conduzindo cada vez que nós estamos na presença dEle. E como está na presença dEle? Por meio do Espírito. Só no Espírito nós nos saciamos. Só no Espírito nós tocamos Deus e o Filho, que é de uma esfera que não é limitada a esse tempo e espaço. Não adianta nós ficarmos na nossa mente. Vamos usar o nosso órgão adequado para tocar Deus. E esse órgão, ele é o Espírito. E é somente pela fé que nós tocamos Deus. Não adianta eu estar com esse copo na mão, falando para você e continuar com sede. Para que isso seja realidade para mim, eu peço licença para vocês e vou mostrar. Eu preciso experimentar. Eu preciso vivenciar. A fé me dá essa possibilidade de tomar posse, de receber tudo o que é, todas as propriedades da água, todos os benefícios da água. A mesma coisa, por meio da fé, no meu espírito, eu consigo tocar e receber todo o plano de Deus na minha vida. Por isso, caro irmão e amigo, se você ainda está sedento, porque você está usando a sua mente, olhando Deus pelo lado apenas material, mude seu foco, use seu espírito e entre na eternidade com Cristo, nesse portal que é eterno. E só por meio dessa vida eterna que já está disponível para nós e está dentro do nosso espírito é que nós podemos viver a plenitude de Deus. Por isso, eu agradeço a vocês que estiveram até agora conosco. Espero que essa palavra tenha ido ao alcance de cada um. E se você gostou, dê seu like, deixa o seu joinha para que esse canal continue produzindo mais materiais e alcance outras pessoas sedentas que possam conhecer e experimentar pela fé essa vida maravilhosa e todo o plano eterno de Deus. E até a próxima!